Bom, então a gente falou, certo, nos vídeos anteriores, que basicamente quando se fala de clínica, nós vamos se resumir a esses três parâmetros aqui, tá certo? Na síndrome de ovário policístico. Vai ser a resistência insulínica, certo? O hiperandrogenismo e a anovulação. Então, nessa parte de clínica, nós vamos tratar um pouco do que é o diagnóstico presuntivo, ou seja, aquela paciente que ela vai chegar com determinadas características e aí, a partir disso, eu tenho que saber como guiar, certo? E o que solicitar no exame complementar. Para quê? Para descartar outras possibilidades e confirmar síndrome de ovário policístico, tá bom? Então, geralmente, quando se trata da parte teórica, ainda que seja a endocrinopatia mais comum nas mulheres, certo? A causa principal de amenorreia secundária e hiperandrogenismo, certo? Ela geralmente é um diagnóstico de exclusão mesmo, tá certo? Mas tratando de fazer um passo a passo aqui, para ter o diagnóstico presuntivo, certo? De síndrome de ovário policístico, nós vamos iniciar com um quadro clínico, ou seja, como é que a paciente chega, o que ela apresenta para eu poder suspeitar, certo? De um quadro de síndrome de ovário policístico. Então preste atenção nisso aqui, ó. Da parte de resistência insulínica, certo? Nós vamos ver o que caracteriza a resistência à insulina, certo? Vai ser a denominada acantose nígrica, ou acantose nígrica, ou acantose nigricante, tá? Assim denominada. Mas basicamente, clinicamente descrevendo, seria essa mancha negra, certo? Essa mancha escura em zona de dobra. Você pode ver aí que tem no pescoço, ó, tem na zona de axila, pode ser em zona inguinal também, certo? Pode ser em vulva, na vulva pode ter também um pouco mais arroxeada aí a vulva, certo? Mas é basicamente essa mancha escurecida, tá bom? Em zona de dobra. Ademais disso, também pode vir acompanhado da paciente que ela vai ter obesidade, certo? Geralmente está bem caracterizado nessa paciente aqui, tá bom? Então preste atenção nisso. Segunda característica vai ser o hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo, como é que clinicamente ele aparece? Ele aparece com acné. Geralmente a acné está em 30% dos casos, tá? Ou seja, é frequente, tá? A alopecia ou alopecia, como você quiser chamar, geralmente está em 10%, em menor proporção, mas o que realmente aparece é o hirsutismo, certo? O hirsutismo ele está em 70% dos casos, ou seja, na maioria dos casos aparece, certo? E é característica de hiperandrogenismo, tá? O que seria esse hirsutismo? É o pelo grosso e distribuído em zona que deveria ser masculina, certo? Geralmente você vê aí, ó, pelo da barba, tá bom? Só uma mulher, ó, com barba, tá vendo? Aqui, ó, isso é hirsutismo. E essa distribuição abdominal aqui do pelo também, que é uma distribuição mais masculinizada, tá? Tem uma escala, que é a denominada escala de Ferriman, que ela caracteriza justamente esse hirsutismo, tá? Essa distribuição de pelo. Eu vou resumir aqui que quando você tem um Ferriman maior ou igual a 8, tá? Você considera que a paciente tem hiperandrogenismo clínico. Tá bom? Que a hiperandrogenia pode ser caracterizada laboratorialmente também, tá? A gente vai dosar lá os androgênios e vai ver que também tem, tá aumentado, certo? Mas através do hirsutismo tem essa escala de Ferriman, tá? Se ela tiver maior ou igual a 8, isso quer dizer que ela tem hiperandrogenismo clínico, tá bom? Então, tem em conta isso e guarda esse detalhe que nós vamos ver nos critérios de Rotterdam, certo? Posteriormente, vamos voltar a falar disso aqui. E o terceiro passo é justamente a anovulação, certo? A anovulação, oligoovulação, certo? A mulher vai aparecer com infertilidade e, obviamente, ó, porque é o seguinte, a gente vai ter aumento de estrogênio, tá? Se você tem aumento de estrogênio e não tem produção de progesterona, porque não tem liberação do corpo lúteo, certo? A mulher, na verdade, que como ela vai ter um excesso de estrogênio, certo? Ela vai estar lá inibindo o FSH, tá? A gente falou disso lá na fisiopatologia, certo? Mas como ela inibe o FSH, não tem hormônio folículo estimulante,
Por consequência, ela não está liberando folículo. Se ela não libera folículo, ela vai estar infértil, tá bom? A questão é essa, ela não ovula, ela está infértil. É basicamente isso, certo? E a irregularidade no ciclo menstrual, tá bom? Que aí entra a questão da desproporção de estrogênio, progesterona, como não tem liberação de corpo lúteo, não tem formação de corpo lúteo, não produz testosterona, não tem hormônio secretor, certo? Por consequência, ela vai ter essa irregularidade no ciclo menstrual, certo? Então, basicamente, do quadro clínico, são essas características aqui que você tem que ter em conta, tá bom? Que tem que ter na tua cabeça aí guardado. Então, guarda isso aqui. Seguindo no diagnóstico, no diagnóstico presuntivo, a gente utiliza algumas provas, alguns exames complementares aí para excluir outras possibilidades. Por isso que eu botei o nome aí excluir. Você exclui outras possibilidades, tá certo? Que eu já vou falar em diagnóstico diferencial, a gente vai ter mais ideia disso. Então, quais são os exames complementares que eu vou solicitar? E a gente vai dar bases. A gente vai solicitar um laboratório, mas não é tão simples, não é solicitar laboratório. O que é que a gente vai solicitar, certo? Então, tem alguns parâmetros, certo? Que eles são característicos, certo? De síndrome de ovário policístico. E isso é bem perguntado, é bem abordado, certo? Que os parâmetros geralmente tem hormônios, tem alterações que vão estar aumentados, vão estar altos, e outros que vão estar baixos. Os que estarão elevados, a gente pode citar o androgênio, certo? Já vimos, hiperandrogenismo. Lá na fisiopatologia, por isso que é importante entender a fisiopatologia, a gente viu o porquê, certo? Os estrogênios também já foi explicado, tá? Prolactina vai estar aumentada, certo? E aqui, ó, pode fazer até o diagnóstico diferencial com a da hiperprolactinemia, certo? Com gravidez, tá bom? O LH vai estar alto também, eu expliquei lá na fisiopatologia, certo? Que tem uma inversão, tem uma desproporcionalidade entre LH e FSH. O FSH baixo, o LH vai aumentar. Então, nos que estarão reduzidos, vai ser o quê? Tá aí esses três, ó. A proteína SHBG, certo? Que a gente já falou 1000 vezes dela aí, que é a proteína transportadora de hormônios sexuais, certo? A progesterona vai estar baixo, por quê? Porque o estrogênio vai estar alto, vai estar proliferando direto lá o endométrio, certo? Não permite a liberação do corpo lúteo, também não permite, inibe o FSH, diminui o FSH, e não permite a liberação de folículos, certo? Então não vai ter a formação do corpo lúteo, por consequência, a progesterona baixa, tá bom? Porque não tem produção de progesterona. E é basicamente isso aqui, tá? O que você tem que guardar disso aqui, ó? Presta atenção. O FSH ele vai estar baixo e o LH vai estar alto. Isso não é patognomônico, mas é característico, tá? Na verdade, que não é critério diagnóstico, mas é característico de síndrome de ovário policístico. O LH está alto e o FSH vai estar baixo. Então tem uma inversão desses hormônios. Aí, ó, eu botei aqui no mesmo paralelo aqui, certo? Na mesma linha, ou quase na mesma linha, o estrogênio e a progesterona. Ó, o estrogênio ele está direto proliferando o endométrio. A progesterona ela é secretora de endométrio. Então a progesterona ela protege endométrio. O estrogênio ele vai danificar com o tempo. Ele aumenta a probabilidade de câncer de endométrio. Então, essa paciente com o tempo, certo? Ela vai aumentar a probabilidade de câncer de endométrio, tá? Por esse elevado, obviamente que se não tratado, né? Esse excesso de liberação de estrogênio, tá bom? Então guarda esse conceito que a gente vai voltar a falar dele depois. Então basicamente no laboratório são essas características que você vai encontrar, certo? E de imagem, como exame complementar, a gente vai solicitar a ultrassonografia, certo? E são essas características que nós vamos ver, ó. Preste atenção aqui. Para critério diagnóstico, já vou falar dele, certo? O ovário policístico, você vai considerar, certo, que ele é policístico quando tem maior ou igual a 12 folículos, de 2 a 9 milímetros, ou um tamanho, um volume do ovário de maior ou igual a 10 centímetros cúbicos, tá bom? Esse seria o critério. E falando de critério, a gente fala de diagnóstico definitivo, ou seja, como é que eu dou o diagnóstico definitivo da síndrome de ovário policístico com os critérios de Rotterdam, certo? Os critérios de Rotterdam eles vão se resumir nesses três aqui, ó.
A paciente que está em anovulação, certo? Ou ligou a anovulação, certo? A gente falou disso anteriormente. Hiperandrogenismo tem as características do hiperandrogenismo, acné, alopecia e hirsutismo como principal, esse último, certo? E a ultrassonografia, onde se considera positiva para a síndrome de ovário policístico quando tem maior ou igual a 12 folículos de 2 a 9 milímetros ou um volume ovariano aí de maior ou igual a 10 centímetros cúbicos, tá certo? Frente a esses critérios, como é que eu dou o diagnóstico definitivo? Quando eu tenho a presença de 2 desses 3 critérios, ou seja, se eu tiver uma paciente que chega com oligoanovulação e hiperandrogenismo, pronto, é critério de síndrome de ovário policístico. Não é preciso eu fazer a ultrassonografia, eu já posso dar o critério aqui. Se eu tiver a ultrassonografia sozinha, sem anovulação e hiperandrogenismo, não é diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Tá bom? Então guarda isso, tem que ter 2 juntos desses 3 aqui. Tá certo? Então guarda esse detalhe aqui. Tá bom? Isso é importante, isso é muito importante. Como diagnóstico diferencial, tá? Eu vou botar essa lista aí para vocês, ó. E preste atenção que eu botei tanto o diagnóstico diferencial quanto a característica laboratorial que eu vou solicitar aqui, ó. Você tem tumores secretores, tumor ovariano, você geralmente pede testosterona, certo? O tumor adrenal, você pede o SDEA. O SDEA, ele é produzido pela suprarrenal, tá? Ele é produzido pela suprarrenal e no tumor adrenal, já que é um tumor secretor, ela vai estar alta, tá? Ela vai estar maior, 800 microgramas aí por mililitro, tá bom? Então, atenção com isso. Síndrome de Cushing, aí, ou síndrome de Cushing, como você quiser chamar, você vai solicitar a nível laboratorial cortisol em 24 horas, tá? Tireoidopatia, você pode ter alteração, você pode ter no hipotireoidismo, o hipotireoidismo ele é causa de anovulação, tá? Ele é causa de amenorreia secundária também, então você solicita lá o TSH. Gravidez, hiperprolactinemia, tá? Você pode ver aí, você solicita o beta-HCG para descartar se a mulher está grávida ou não, tá certo? A ideia aqui, então, é excluir esses diagnósticos, tá bom? E aí, depois, fazer o diagnóstico definitivo de síndrome de ovário policístico com o passo a passo que eu mostrei anteriormente, tá bom? Eu sei que é chato ver esse passo a passo, mas se você perceber, não é difícil. Você vai construindo uma linha de raciocínio aí e você vai chegar no diagnóstico em si, tá? Então, volta lá nos critérios de Rotterdam, tá bom? Vê a clínica e guarda esses conceitos aqui, que no próximo vídeo a gente já vai tratar de fechar esse tema aqui, tá? Então dá uma descansada aí e a gente segue.